Bom, então eu vou apresentar aqui agora o projeto basicamente e os resultados obtidos, né? Então, basicamente, qual que era a ideia do projeto? Apenas para contextualização. Esse projeto ele foi aplicado numa empresa do setor privado, aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e ela é uma empresa que desenvolve software para o sistema financeiro. Então, software para pagamentos e recebimentos de boletos, etc. E existia um problema no pagamento e recebimento de boletos de tributos, ou seja, contas de água, conta de luz, telefone, etc. É que para fazer o pagamento desses boletos, a gente precisa da linha digitável, só que muitas vezes quando ia ser realizado um pagamento, vinha apenas o código de barras desses boletos. E aí nós tínhamos um problema que a gente precisava converter manualmente esse código de base em linha digitável. E para isso era realizado um cálculo. Aqui eu vou demonstrar rapidamente. Mas então como que a gente fazia? A gente pegava esse código de base de 44 dígitos, separava ele em 4 blocos de 11 dígitos cada um. Então, que é o que a gente pode ver que é o que foi feito aqui. E aí a gente aplicava um cálculo que era o seguinte, que é a fórmula basicamente para calcular o dígito de cada um desses blocos. Cada um desses blocos basicamente possui um dígito. Que a gente precisava aqui multiplicar o primeiro dígito por 2, o segundo por 1, o terceiro por 2, o quarto por 1, e assim por diante, né, para cada um desses blocos. Então a gente tinha aqui basicamente, né, o resultado, então 2 vezes 8 dá 16, aí 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 7, 14, e assim por diante. Aí obviamente os dígitos que eram 0 não precisavam fazer isso, mas assim por diante. O resultado dessa multiplicação, a gente fazia uma soma de cada um dos algarismos, então 1 mais 6, né, do 16, mais 1, mais 1, mais 4, mais 7, aí dava um resultado de 20, estou pegando um exemplo aqui claro específico, né. Esse resultado aqui a gente dividia por 10, e aí a gente pegava o resto dessa divisão, se tivesse, e subtraía 10 desse resto. E aí isso era basicamente o dígito desse bloco de informação. Aqui, claro, quando não tinha resto, o dígito era por padrão 0. Então, o projeto ele tinha como ideia automatizar esse processo que era extremamente manual para os usuários, né? Então, a ideia foi justamente essa, para facilitar um pouco a vida dos usuários e gerar, obviamente, um desempenho muito maior aí nas operações do dia a dia, né, para o usuário ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, basicamente, foi uma página da web que eu subi aqui no Git, e aí isso foi desenvolvido, então, em HTML e em JavaScript, onde, basicamente, nós informamos o código de barras, clicamos em converter e ele já converte automaticamente para a linha digitável. Então, aqui eu já tenho agora o código de barras transformado em linha digitável de 48 dígitos. Né? Além disso, optei aqui por fazer também, para caso algum usuário ainda quisesse, talvez fazendo o processo manual, embora não faça sentido, foi implementado ainda um validador. O que esse validador faz? Quando eu largo uma linha digitável de 48 dígitos, ele converte, claro, para código de barras, mas ele valida se os dígitos estão corretos. Então, por exemplo, se aqui eu alterar para 7, e eu der um converter, ele me fala aqui que no bloco 4 o DV informado está como 7, o dígito verificador está como 7, mas o correto seria 8. Então o usuário ainda consegue validar se uma linha digitável que ele calculou manualmente, porventura ou algo nesse sentido, se ela está correta. E basicamente esse foi o projeto, e o resultado foi muito bom, porque isso transformou a vida dos usuários, né? Era um processo extremamente manual, que agora os usuários conseguem então automatizar aí, fazer em questão de segundos, copia e cola, dá um converter. Isso revolucionou, na verdade, um processo que antes levava 10 minutos para o usuário fazer tudo manualmente, agora consegue fazer em questão de segundos.